Olá, olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Vamos chegando para mais um café com as Lucianas. Sou eu e a Lu Cardoso, psicóloga e esperar chegar mais um pouquinho aqui. Oi, Dê, tudo bem? Olha só, minha amiga lá do Canadá assistindo aqui também, que legal. Vamos treinar um português hoje, Dê, e fazer uma aulinha aqui. Gente, olha a Su, que linda! Su, bom dia! Ai, que delícia ter vocês por aqui. Su, hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui que eu acho que você conhece o autor também. A Lu já chegou por aqui, Lu. Como é que eu te adiciono? Vamos lá. Que eu acho que já te convidei aqui. Bem, querida. Lu, deu certo aí? Aí, certo. Vamos lá. Espera aí. Go live. Será que deu? Aqui, vamos lá. Boa. Oh, Su, bom dia, querida. Eu acho que você conhece o Eduardo Amuri pessoalmente, né, Su? Ele também foi aluno da Vera Lúcia e tudo mais. E aí, Lu, deu certo. Aí, ó. Pronto, aceitei aqui, Lu. E tô falando assim, go live with dinheiro com psicologia. Vamos lá. Não deu não, Lu? Será que eu tenho que fechar e fazer alguma coisa de novo? Que estranho, né? Deixa eu te convidar aqui de novo. Peraí. Ó, convidei. Convidei. Aê! Olá! Bom dia! Glória a Deus, deu tudo Tudo certo. bem? Gente, eu sempre apanho desse Instagram aqui, é uma loucura, é uma loucura. É, Lu, você que é expert das lives aí, Lu, precisava uns cursos com você. porque quando nós duas, quando eu faço o pedido e você faz o pedido, dá isso mesmo. Aí eu fui lá, cancelei o meu pedido quando você falou que você ia fazer, por isso que deu Ah, certo. Aí eu fui lá e tá bom. cancelei a minha solicitação. Mas é isso Boa. mesmo. Instagram é desse jeito. É isso aí, é isso aí. Bom dia, pessoal. Bom, Lu, temos duas amigas aqui muito queridas, viu? A Denise, lá do Canadá, a Sueli de Campinas. Oi, tá chegando mais gente aí também. Bom dia, pessoal. bom dia. Eu vou colocar o nome do livro aqui só para você Boa, fixar, tá? boa. Isso aí. Aí é só você Então, apertar aí e como. fixar. Vamos lá? Vamos lá, vamos achar aqui, fixar. Meu Deus do céu. Poxa, Lu, que difícil esse negócio lá. Acho que eu não Bom consigo dia, fixar, não. Ana. Bom dia, Dani. Só você clicar em Peraí. cima do meu comentário. Isso. Pronto, agora deu certo, deu certo. Então, pessoal, bom dia aí para mais, sejam muito bem-vindas para mais uma edição do Café com as Lucianas. Aqui é a Lu, ali é a Lu. Eu sou consultora aí financeira
E a Lu é uma super psicóloga que estuda muito essa relação do dinheiro com a psicologia. Então, Lu, vamos nos apresentar um pouquinho aí para quem está chegando pela primeira vez no Café com Bora, vamos lá. Cristiano? Bom, eu sou psicóloga e apaixonada pelo tema dinheiro, então eu trago o dinheiro para dentro do consultório, sou mestre em psicologia, minha defesa foi em dinheiro e casal. E encontramos, através de uma querida, nós nos encontramos e estamos aí nesse projeto Café com a Lu, que tem nos feito muito, muito bem e a gente espera que seja útil para vocês também. É isso aí, é isso aí. E eu tenho, assim, grande experiência na área financeira e há 6 anos eu migrei para finanças pessoais e estou cada vez mais interessada em psicologia econômica, estudo muito, gosto muito do assunto, economia comportamental e como a gente usa isso em finanças pessoais, né? Porque economia comportamental a gente sabe que pode usar em várias áreas, mas o meu principal foco é usar isso para você não se sabotar, para você conseguir guardar dinheiro, para você não gastar por impulso e tudo mais. E aí, a gente tem feito lives todos os meses, então vocês encontram as lives gravadas tanto no Instagram da Lu, no meu Instagram e no canal do YouTube dos 90 Segundos de Finanças. Estão todas salvas lá. Então, fique tranquilo que quem perdeu pode assistir depois. E a gente usa sempre um livro que a gente gosta, né? Ou a gente gosta do autor, a gente gosta do livro, a gente gosta dos dois. E a gente usa como base do nosso papo aqui para contar um pouquinho do livro, comenta o livro, comenta nossos causos aí. E assim, acho que a gente pode trocar um pouquinho de experiência com vocês, porque a grande verdade é a gente nunca está sozinho nessa história. Assim, quando a gente acha que a gente tem um problema com isso, eu tenho problema com cartão de crédito, eu tenho problema com financiamento e tal, e a gente nunca está sozinho, né? Tem sempre mais gente com o mesmo problema. É um problema da minha família, não sei o que, não sei o que. Gente, tem muita gente com você também. Então, acho que o principal objetivo, né? Um dos principais é esse, né? Trocar esse conhecimento, trocar essa experiência e, lógico, responder aí qualquer dúvida que surgir no caminho. Bom, o livro escolhido desse mês foi o Eduardo Amuri, Dinheiro Sem Medo. E eu queria começar já dando uma sugestão. Eu vou falar por mim, tá, Lu? Que é pelo lugar que eu posso falar. Mesmo gostando muito de ter um planejamento, de ter uma visão de futuro, cuidar do dinheiro é muito difícil. Então, quando você pega um livro, gente, esse livro me deu uns tapinha na cara. Quando você pega o livro, você tem um planejamento de ler pelo menos um livro a cada 2 meses, um livro a cada 3 meses de dinheiro, de finanças, o quanto isso colabora, o quanto isso ajuda na nossa vida. Então, Lu, eu não gosto de ler, né? Tem vídeos, tem os nossos vídeos, tem vídeos no YouTube, mas é muito bacana. Esse daqui é um livro que a gente pode falar que é um livro simples, uma Exato. leitura deliciosa. O Eduardo Amuri conversa com a gente e ele chama muito atenção, tipo, se você não tem tempo para olhar para o seu dinheiro, tem uma história que ele conta aqui que eu vou contar, não sei se ela vai contar, mas eu vou. Se você não tem tempo para cuidar do seu dinheiro, gente, eu fico pensando se a gente vai ter tempo para quê, né? Então, é um livro. Se você nunca leu nenhum livro de dinheiro, a minha sugestão é que você comece por esse mesmo, porque ele fala de título de capitalização, ele fala de tudo, previdência privada, de uma forma muito simples, né? E aí depois você vai aventurando em outros livros um pouquinho mais complexos. Então, gostei muito. Nota 10, se eu posso dar uma nota. Então, Dinheiro Sem Medo. Exatamente. Não, Lu, super concordo. Ele tem uma linguagem simples, né? Isso que a gente sempre fica preocupada. É um financeiro, não vou entender e tal. Ele tem uma linguagem super simples.
Tá na linha daquilo que eu falei antes, né? Você nunca tá sozinho. Ele conta a história de 12 pessoas, né? Contra 12 situações financeiras aí que ele ajudou a resolver e tudo mais. Então, isso também é muito bacana para a gente perceber diferentes momentos de vida, como o dinheiro impacta a gente em diferentes momentos de vida. É quem mora com o pai, é quem mora sozinho, é quem está se mudando, é quem está casando, enfim, quem está casado. Então é muito legal, assim, eu acho que esses casos também dá um quentinho no coração, né? Da gente ler e falar, puxa, era isso mesmo que eu queria falar, né? Então eu acho muito bacana. E aí, começando, pode falar, Lu. Não, eu e o meu marido voltamos, sentamos e trocamos, porque aqui a gente tem um jeito de lidar com o dinheiro, de vez em quando a gente troca, e semana passada nós trocamos o jeito, porque aqui era, cada um tinha sua conta e a conta tinha uma função. Do Daniel às vezes era para pagar as contas, a minha era para investir. Às vezes a minha era Legal. para pagar as contas, a dele era para investir. E agora nós vamos trocar a estratégia, cada um vai colocar um tanto numa conta conjunta para a gente ver no que vai dar por causa desse livro. Então, é bom porque a gente traz a conversa do livro para dentro da conversa da nossa casa. E muitas pessoas às Perfeito. vezes perguntam, Lu, como que eu converso com o outro? E a respeito de finanças. O meu marido não fala a respeito de finanças. E você pega o livro e o livro te dá tantas ideias. Ou você pode falar, nossa, eu tô lendo esse livro e esse livro diz que a gente tem que fazer os quadrantes. Olha que legal, o que você acha disso? E aí a gente começa a trazer o livro para dentro da nossa casa. Então, nós, a partir de janeiro, que a gente não quer mudar nada esse ano, a partir de janeiro, a gente vai ir para uma conta conjunta em que cada um paga o mesmo valor e vive feliz, contente, sorridente ou não. Nós vamos testar isso em 2022. Era só isso. E que seja uma conta digital para vocês não pagarem tarifa, certo? Isso. Perfeito. Isso mesmo, Lu. Maravilha. Esse é um dos exemplos que o Amuri fala, né? E eu acho que não há nada melhor do que vocês estão fazendo, que é testar. Porque não existe uma receita de bolo, né? Às vezes o que serve para um casal não serve para o outro. Então é muito importante essa ideia aí que você já trouxe de testar o que o Amuri falou. Acho genial. E aí, pessoal, eu separei aqui para a gente começar um trechinho do livro. Como a gente fez das outras vezes, eu vou ler um pedacinho e aí a gente vai conversando em cima disso. Só tá, que a Pode gente, a falar. Luciana, é organizadíssima. Ela manda roteiro de live, tá? Roteiro de live. Gente. Ô, Lu, você desvendou o mistério? Lembra daquela vez que a gente falou, tem um roteiro no ar e tal. Agora você já desvendou o mistério aí. Sou eu que faço. Não, pessoal, mas vamos lá, que eu acho que vai ser bem legal, assim. Esses exemplos, na verdade, eu acabo separando de fato do que eu já ouvi na prática, de pessoas que eu atendi, e aí você vê, poxa vida, ele está falando exatamente o que o fulano falou, era o sentimento que a outra pessoa tinha, então eu acho muito legal, né, quando a gente confirma a prática com a teoria aqui, acho isso tão super, super bacana. Então, essa primeira parte, ele fala o seguinte: sem exemplos ou referenciais, acostumados a enxergar o dinheiro como algo misterioso e obscuro, nós, de repente, nos encontramos em uma situação delicada. Não temos base, linguagem, nem com quem conversar. Vamos nos virando do jeito que dá. Pegamos uma dica aqui, outra ali, perguntamos algo para o gerente do banco e torcemos para que ele nos responda de maneira idônea e imparcial. E um momento mais ambicioso e pragmático, talvez a gente caia no erro de acreditar que basta ganhar mais. E aí um pouco mais do contexto que ele traz mais para frente. Hoje o dinheiro é um tabu e nos vemos obrigados a adotar uma postura forçada, de fachada, de quem sabe o que está fazendo, quando na realidade não temos nem ideia, estamos meio perdidos. Falamos pouco e quando falamos partimos de um ponto nebuloso, cheio de autoengano, né?
E acho que muito legal isso, porque é um ponto comum dos livros que a gente tem trazido aqui, né? De todo mundo faz esse contexto de que as pessoas não conversam com dinheiro, né? A Lu acabou de falar isso antes também, que as pessoas não conversam com dinheiro. E aí, Lu, eu acho que você até já respondeu essa primeira pergunta que eu queria te fazer, né? Como você acha que podemos mudar isso? De repente, pegando um livro para servir como exemplo, pegando exemplo de outras pessoas e comentando dentro de casa, o que que você tem visto aí que está dando certo? Então, eu vou atrás e que eu acho que tem essa fala, talvez não desse jeito, mas talvez o Amor também fala disso. É, eu volto com os meus pacientes, com as pessoas que eu atendo, eu volto atrás um pouquinho e tento trabalhar o eu não sei nada de dinheiro. Então, para eu mudar, tem até uma frase dele, deixa eu ver se eu acho ela aqui, que eu grifei ela tão grande. É na desconstrução que se abre para uma nova postura. Então, o primeiro passo, quando o paciente chega, a gente tenta desconstruir a incrível ideia que nós temos, que sabemos de dinheiro, que falamos de dinheiro, que somos foda com dinheiro. Então, nós começamos na desconstrução. Lu, eu não sei Perfeito. nada disso. Nada disso. Ontem eu estava aqui pensando que eu tenho. Ela até entrou aqui na live. Eu tenho uma colega que o marido dela é foda com criptomoedas. Eu não sei nada disso. Eu não sei mesmo, Lu, mas eu não sei. Então, eu começo na desconstrução. Eu e o meu Perfeito. marido sabemos, temos 18 anos que a gente lida com dinheiro em casal. Quando a gente senta para conversar, o primeiro movimento é a desconstrução. Eu não sei, e nem sei se vai dar certo, a gente vai testando aqui. Então, nós não falamos de dinheiro, a gente fala de conta. Então, essa é uma primeira das coisas que eu gosto de falar. Eu falo disso, você vai pagar a conta de luz? Você vai pagar a conta de água? Então, a gente começa na desconstrução. A partir da Perfeito. desconstrução dessa tábua rasa, o que a gente pode trazer? Então, nós podemos trazer a série do Netflix, a gente pode trazer os livros, a gente pode trazer os podcasts. O que eu posso trazer para alimentar? E que lugar isso tá na minha vida? Porque eu tô numa tábua rasa. Se eu pegar um podcast de criptomoedas, de day trade, onde é que eu vou chegar nessa tábua rasa? Então eu começo acreditando nisso, Lu, que o primeiro passo, e eu falo isso em todas as lives, em todos os momentos, desconfie dessa ideia que você tem, que você sabe tudo de dinheiro. Comece Perfeito. por aí. Se eu pego o livro do Amor, e eu que já li tantos, né? Já li quase todos do Serbase. Se eu pego e falo, não, eu já sei tudo. Se eu entro num curso e falo, eu já sei tudo desse curso, eu acho que o Pai Rico, Segredo de uma Mente Milionária começa falando disso. Quando eu não estou aberta na desconstrução, eu não aprendo nada. Então, o Perfeito. livro, os quadrantes, a fotografia, que são coisas que eu já fazia, foi muito legal ler isso de novo. Que Então, legal. eu acho que nós deveríamos começar por aí. Lu, perfeito. E eu acho que quando a gente desconstrói, a gente desarma, né? Porque quando, né, você vai para. É a conta de luz, aquela conta de luz que você não pagou o mês passado, que você atrasou não sei quantas vezes. Pronto. Como é que você vai falar de dinheiro se você já foi armado, se você já foi com 500 pedras na mão? Não é verdade? Então, eu acho que assim, quando você traz isso de desconstruir para a gente aprender, a gente se desarma também automaticamente, eu imagino, e ajuda a fluir muito mais a comunicação, né? Então, olha aí, quando você fala, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de Exato, obrigação, de compromisso, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando perfeito, do que você sente. E exato, sente, Lu, sente, sente. exato. É Então, eu isso não estou aí. falando que eu sinto, do que eu não sinto. Eu, como autônoma, agora você não é autônoma, mas
Tem um feriadinho, antigamente que eu era CLT, eu comemorava. Tem um feriadinho, eu falava, né? Então, eu tô sentindo. Meu marido tem feriado, ele comemora, né? E eu tenho feriado, eu falo, ai meu Deus, meu mês vai fechar, vai sobrar mês no meu mês, como que vai ser? Então, o que que eu tô sentindo? O que que eu sinto quando eu pago essa conta? O que que eu tô sentindo quando eu tô olhando os meus sonhos? O que que eu tô sentindo quando o salário chega na minha conta, né? Isso é falar de dinheiro. Isso é falar. Agora, se você pagou, você não pagou, você não presta, você não isso não é falar de dinheiro. Então, Pois eu é. acho que o primeiro passo, o Arrone foi muito feliz nessa frase dele. Meus livros são um terror aqui. Eu grifei ela gigante. Eu gostei muito dela. E, e quando ele fala, teve uma outra partezinha aí de começar a selecionar. Eu acho que começar a selecionar os amigos também, com quem que eu posso falar, quem que eu posso buscar, quem que pode ser minha segurança. E às vezes, Lu, entender que eu vou ter que pagar para ter aquilo que eu quero. Se eu quero ter Sim, uma segurança financeira, se eu quero ter um conforto financeiro e tem 39 anos que eu não saio disso, às vezes está na hora de eu pagar alguém para me ajudar. exato. Exatamente. Perfeito, Lu, perfeito. E eu acho legal um ponto que ele fala, né? Que a gente é obrigado a adotar uma postura forçada, de fachada, de quem sabe o que está fazendo, quando na realidade estamos meio perdidos. E aí, Lu, queria fazer um link de como a gente está em outubro, falar dessa postura de fachada, né? Dessa coisa que a gente finge que está sabendo, que sabe tomar uma decisão certa, e o impacto disso no exemplo para as crianças, né? Uhum. Como isso é... Que exemplo que a gente está passando para as crianças fazendo isso, né? Assim, passando no cartão com a maior certeza do mundo, né? O que que a criança está olhando quando você está fazendo isso? E eu acho que você tem excelentes exemplos com as duas princesinhas que você tem aí na sua casa e podia compartilhar com a gente, assim, de que exemplo você tem pensado racionalmente, né? Porque eu sei que criança, ela é uma esponja e tudo que você está fazendo, ela está pegando. Mas tem alguma coisa que racionalmente você fala, não, vou fazer isso para mostrar para minha filha como exemplo de relação com dinheiro? Lu, só validando o que você disse, né? A frase criança é uma esponja vem da Maria Montessori, né? Ela que desenvolve essa ideia. E criança é tanto uma esponja. A minha filha tá. Meu marido foi transferido de uma hora para outra. Em 3 dias ele já mudou de cidade. E nós não comentamos, a gente ainda tá aguardando para ver quando que a gente vai e tal. Estamos aqui só nós sozinhos. E elas adoeceram. Ninguém comentou nada, ele ainda estava aqui e elas adoeceram. Então, todo aquele. É claro que foi uma felicidade, meu marido foi promovido, é uma alegria, nós estamos todos felizes, mas tem um impacto da mudança e elas adoeceram. Então, a criança, ela é realmente uma esponja, tá? É um desejo, tá, Lu? Um desejo. Uhum. Eu gostaria, uma das minhas estratégias é ter coerência. A única Perfeito. coisa que eu tento trabalhar aqui muito, que eu tento olhar para as minhas filhas é ter coerência. Eu queria que as minhas filhas percebessem essa coerência. Então, coerência Sim. quando eu falo eu não tenho dinheiro, coerência quando eu falo eu tenho dinheiro, porque fica estranho e elas percebem. Tem uma situaçãozinha, por exemplo, de uma coleguinha, que é muito coleguinha da Luísa, que ela fala: meu pai me dá muitos presentes. E a Luísa fica assim, mas esse pai dá muitos presentes. Ela não é, mamãe, mas o papai da fulana dá muitos presentes para ela. Só que aí a Luísa vem questionar: mamãe, mas a gente não pode pagar a natação dela? A gente não pode pagar a ginástica dela? Então, assim, peraí, eu tenho muitos presentes, eu não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, como que é isso? Então, isso é um negócio muito perigoso. Então, eu gostaria de trabalhar em cima da coerência, de Perfeito. sempre tomar muito cuidado.
eu tento trabalhar a antecipação. Então, se a gente vai no lugar, eu converso, o que que a gente vai fazer, como que vai ser feito, o que que elas podem escolher. Infelizmente, aqui a gente ainda escolhe um, tá? Porque elas não sabem matemática, não sabem nada disso, então você pode escolher um presente, um dinheiro, dois, olha, isso daqui custa 2 dinheiros, isso daqui custa 3 dinheiros, porque elas são novas. Mas Sim, verdade. eu tento trazer e vigiar muito a coerência. E eu percebo que é um exercício meu, que elas estão super bem. Lu. Eu que fico querendo mais coisas. No início foi mais difícil com meu marido, porque o meu marido, por ele, daria tudo. E aí ele escondia presente dentro do carro. Você não me conhece época, mas ele escondia. Ele escondia presente dentro do carro. E aí ele ia chegando com os presentes esporadicamente. Um dia eu cheguei dentro do carro, abri o porta-mala e tava todos os presentes dentro do carro. E eu, que isso? Presente do ano já. Debaixo da cadeira do carro tinha os presentes que ele comprava para ela. Aí, Meu Deus. graças a Deus, ele já entendeu que isso é para elas. Então, assim, não tem forma correta de educar. E a educação financeira ainda é muito nova, tá? É muito novo. Mas uma das coisas que eu queria que as minhas filhas trabalhassem era isso, a coerência. Que elas olhassem, não, meu pai e minha mãe têm coerência. Que o nosso. Às vezes a gente fala, filha, você pode escolher o que você quiser, você pode ter tudo o que você quiser, desde que você faça boas escolhas. Então a gente trabalha muito em cima disso. Eu não sei, Lu, se tem um jeito correto. Eu trabalho muito em cima da mesada. Eu sou fã da mesada como um instrumento de educação financeira, mas eu também sou uma pessoa que acredito que a melhor herança que eu posso dar para minha filha é a minha autonomia. Então eu batalho muito para minha autonomia, eu sou muito correta com a minha aposentadoria, com a minha Perfeito. quando eu penso na minha aposentadoria, eu penso muito mais na herança que eu estou dando para as minhas filhas do que na minha aposentadoria. Porque Que legal. emocionalmente, Lu, é muito pesado quando os filhos têm que cuidar dos pais. Pode ser uma honra, pode ser um prazer, mas isso interfere todo o sistema abaixo do filho, ao lado e abaixo do filho. Então, quando a gente pensa na nossa aposentadoria, quando a gente cuida da nossa aposentadoria, a gente está cuidando da educação financeira dos nossos filhos também. Então eu vou Que por aí, lindo isso, né? tá? Nossa Senhora, olha isso. Tô toda arrepiada, tô toda arrepiada. Lu, o que você está falando é de uma importância, tudo que você está falando é de uma importância sem tamanho, assim. Primeiro, essa coerência, né? Como essa questão da coerência é uma coisa que muita gente não faz e às vezes inconscientemente não faz, às vezes conscientemente não é coerente também, e como isso faz mal, Hum. né? Para a gente mesmo, imagine para as crianças aí que estão assistindo essa farra, né? Essa loucura. E essa questão da aposentadoria, esse olhar para a aposentadoria é maravilhoso, Lu. Nunca tinha pensado assim, mas é muito isso mesmo, é muito isso mesmo, como isso afeta todo mundo. E não é questão de ter ou não ter dinheiro. Eu acho que é o emocional mesmo que é afetado, né? Porque, enfim, a gente acredita que uma boa organização, eu acredito, né? Que uma boa organização financeira dá para você organização inclui planejamento e tudo mais, dá para você fazer tudo o que você precisa fazer, né? Então, se você precisa cuidar dos seus pais. Então, assim, a parte prática, né? Uma coisa ou outra você organiza, mas essa parte emocional, do jeito que você está falando, é sensacional. Amém, amém, amém. Lu, Coraçãozinhos, assim, mandando coraçãozinho. um dia você para perguntar e você vai ver que muitos pais têm previdência privada dos filhos e não têm a deles. E isso não é legal, isso não é saudável. Quando esse papel é invertido, ele machuca, Lu, machuca. Claro que o que minha mãe precisar eu vou dar para ela, lógico. Mas eu não tô te dizendo que vai ser sem dor.
Então, quanto mais autonomia dela ela tiver, mais autonomia ela me dá. Então, antes, quando as pessoas perguntam, nossa, queria fazer previdência privada da minha filha, eu pergunto, você já tem a sua? E a resposta, na grande maioria das vezes, é não. Então, faz a sua, é o melhor presente que você pode dar para o seu filho. Que legal. Ai, Lu, arrepiada, 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 arrepiada. Muito legal, muito isso mesmo. Nunca tinha tido esse olhar, Lu. Excelente, excelente. Bom, então vamos seguir aqui para mais uma partezinha do livro do Amuri, onde ele trata um pouco da parte de colocar culpa no dinheiro das coisas, né? Colocar culpa de não conseguir coisas e tudo mais no dinheiro, mas de fato são as nossas emoções, né? E ele comentou que essa ficha caiu para ele quando ele teve um atendimento de uma pessoa que falou bastante, 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 e ele saiu dessa sessão falando, poxa, não falei nada que eu queria ter falado para a pessoa, só ouvi, e a pessoa super elogiou o atendimento, falou maravilhas, adorou. Então ele fala assim que o que realmente não nos deixa dormir é a preocupação, a ansiedade, a ausência da sensação de controle. O desconforto vem da preocupação latente com as finanças e não necessariamente da real falta de dinheiro. A gente suporta, sem surtar, uma redução no padrão de vida, mas não suporta meses de ansiedade e nó na garganta e completo descontrole sobre o que vai acontecer dali para frente. Lu, você concorda? Assim, você Hum, tem ajudado os seus clientes a aterrissar também isso, né? Como é que você vê? Não, super concordo quando ele diz isso, e é isso mesmo, é a preocupação, são as mentiras, Lu, que envolve tudo isso, que envolve as finanças. Então, quanto mais eu chamo de aterrar, tá? Você pode chamar de outra palavra. Quanto mais aterrado eu tiver, quanto mais consciente, quanto mais eu tiver dentro da realidade, mais chances eu tenho de resolver o problema. Mas eu sofro por tudo aquilo que circula o dinheiro. Então, às vezes, eu tenho que parar, eu tenho que nomear pelo que mesmo que eu estou sofrendo. Isso me remete ao que na minha vida? Ontem eu atendi uma Perfeito. pessoa que ela tinha ficado furiosa porque roubaram a cliente dela. E ela ficou furiosa desproporcionalmente. E a gente continuou conversando. Passou uns 10 minutos, ela contou a história de outro trabalho que roubava as clientes dela também. E aí eu falei, viu como ganhou força, como foi ganhando força, que você não ficou chateada desta vez. Então você foi ficando chateada de várias outras vezes. Com dinheiro também é a mesma coisa. As nossas preocupações, às vezes, é porque a gente já viveu isso tanto. A gente está nisso tem tanto tempo, Lu. Então, às vezes, é importante a gente parar. Eu estou preocupada com quem, isso afeta quem, eu tenho que procurar ajuda com quem, trazer isso, dar uma aterrada. Eu vou resolver? Eu consigo resolver? É fácil de resolver? Se eu posso resolver, com quem que eu posso resolver? E aí, quando a gente faz esse mapa, ufa, eu consigo resolver. Já saiu aqui da ansiedade, eu trouxe para o real, aí o negócio vai. Ele cita um cara, um Josué, que estava super endividado e queria separar. E esse Josué participou dos cursos dele, ele estava presente, ele perguntou, ele fez acontecer, ele mandou e-mail, ele fez isso. Quando a gente dá essa terrada de verdade, quando a gente traz a realidade de verdade, a gente busca a solução. Quando a gente está nessa bolha, a gente não consegue trazer para a solução. Fica só aqui, né? Fica só aqui na cabeça mesmo. E Lu, eu tenho um caso também para compartilhar de uma pessoa que eu atendo e não era falta de dinheiro, não era falta de controle, mas ela estava passando por um momento em que
ela precisava complementar a renda que ela estava tendo. Então, ela complementava resgatando, né, de uma reserva que ela tinha e que estava tudo bem. Resgatar essa reserva, estava no plano resgatar essa reserva. Mas o fato dela não saber de antemão quanto que ela ia ter que resgatar, ou seja, daqui para julho do ano que vem eu vou precisar resgatar em dezembro, em fevereiro e junho tal valor. Ela estava muito, muito assim, ansiosa, preocupada e tudo mais. E aí é isso, a gente sentou, montou esse planejamento daqui até lá. Quando você vai precisar resgatar? Quanto, né? Tem alguma coisa aqui que você pode mexer hoje que vai fazer você resgatar um pouco menos? Se não, tá tudo bem, porque era o plano maior, esse é o momento da minha vida, eu vou ter as receitas diminuídas e vou usar um pouco da minha reserva. Então, a parte operacional estava pronta, mas o emocional para de fato resgatar estava precisando de uma ajuda, né? E aí, assim, é lógico que a minha ajuda fica para a parte prática aí, de montar esse planejamento, de você deixar, de você saber de antemão quanto que é, e aquilo tranquilizou, aquilo amenizou, né? Trouxe para a terra, a Tesoura falou, nossa, Lu, não, estou muito mais aliviado, tirou esse nó da garganta, não sei o que, exatamente essas sensações aí que o Amuri colocou no livro. Então, às vezes, são coisas simples, né? Concorda que esse planejamento que eu montei não tem nada de estratosférico, né? Não são milhões de fórmulas de Excel, não é um sistema, não é nada disso. É uma coisa simples de um planejamento onde você põe receita e despesa dos próximos meses e vê quanto você de fato está desencaixado ali, está desfalcado e precisa resgatar. Sim. Né? Então, acho que isso também é um jeito de ajudar a aterrissar, né? Quando você pensa no futuro, se planeja e aí as emoções a gente consegue acalmar a cabeça. Aí, Lu, tem um outro pedaço do livro que ele fala uma coisa que assim, que eu sempre falei, eu falei, ai, que máximo que o Amuri também fala isso, né? Não mude sua vida financeira do dia para a noite, né? E aí ele fala, durante esse processo de curadoria e classificação dos gastos, é possível que você sinta a vontade de protagonizar uma grande mudança drástica, quase heróica. Cancelar todos os serviços, parar de frequentar restaurante, quebrar o cartão de crédito no meio, né? É uma péssima ideia. É como começar uma dieta maluca em que você não come praticamente nada. A chance de a empolgação durar e gerar o resultado esperado é pequeníssima. Passos pequenos e constantes e duradouros são melhores do que uma grande virada romântica que dura apenas uma semana. Então, assim, eu acho isso maravilhoso porque, principalmente quando eu converso com pessoas endividadas, tal, a primeira pergunta é, tá bom, quais são suas dívidas? Vamos ali fazer os cálculos, tudo mais. Mas e depois eu pergunto assim, quando que isso começou? E aí tem uma ferramenta, né, muito bacana que você conhece muito bem, que é a linha do tempo do dinheiro, né? Da pessoa montar uma linha do tempo de quando foram os grandes acontecimentos de dinheiro na vida dela. E isso vai fazendo a pessoa enxergar que aquela dívida que hoje está daquele tamanho começou há 3, 4, 7 anos atrás. Então, não adianta procurar ninguém, porque uma coisa que foi construída por 7 anos não muda em 7 dias, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, uma questão de expectativa muito grande, né? Que a pessoa tem quando me procura, pelo menos. E aí eu uso essa ferramenta aí da linha do tempo do dinheiro. Então, assim, para quem tiver interessado, é muito legal. É você montar, desenhar mesmo num papel uma linha do tempo, né? Uma linha, e aí você vai colocando os anos, ou enfim, mês e ano, a forma que você quiser fazer, de quando isso aconteceu. Quando eu montei a minha, eu percebi também alguns padrões, assim, algumas coisas super interessantes.
de como eu troquei de emprego, de como aquilo me impactou, de altos e baixos de salário com mudança de carreira. Enfim, você começa a ver e fala, poxa, olha só, né? É uma ferramenta de autoconhecimento, no fim das contas, né, Lu? Vânia, fala um pouquinho mais aí, quem sabe a gente consegue te ajudar alguma coisa aqui na live, mas eu gosto da ferramenta que a Lu tá trazendo aqui, de começar a fazer e começar a fazer na infância, porque os fatos a respeito de dinheiro surgem na infância, mesmo que a gente não produza dinheiro na infância, mas surgem episódios, né, que nos ajudam a clarear o nosso jeito de lidar com o dinheiro desde a infância. Então, fala um pouquinho mais aí para ver se a gente consegue ajudar. O Amor, ele tem algumas coisas interessantes também, que é a questão do simplificar. Simplificar, criar seu próprio jeito de cuidar das suas finanças, sem ter que ficar refém dos aplicativos ou das planilhas dos outros, né? Trazer para o seu. E eu acho que isso corrobora muito com essa questão de não comece transformando a sua vida de uma hora para outra e começa do simples, porque o complexo não vai, gente, não vai. E comece pelo menos 20 minutos pela semana. Se você não tem 20 minutos para cuidar do seu dinheiro, o que é isso, sabe? Esse livro me chamou muita atenção nesse ponto. E se você não tem esses 20 minutos, crie o hábito de ler, porque aí isso vai trazer nossa, agora eu vou. Então, essa semana eu vou. E veja um filme. Nós temos tantos filmes aí que falam também de dinheiro, que dá para tirar uma boa motivação para cuidar do dinheiro. Leia livros, sabe? Assista pelo menos uma palestra ou escuta um podcast uma vez por semana. Porque sem esses estímulos fica difícil mesmo. A gente já tem a ideia que já deu errado, que vai dar errado, e que eu sou péssimo com planejamento. E planejar é uma coisa às vezes chata mesmo. Nós que vamos ter que achar a delícia do planejamento, né, Lu? Então, ele Exato. deixa muito simples e ele cita o exemplo de fazer os quadrantes. Dá para ver, Lu? Dá, põe um pouquinho mais para cima só, por favor. Sim. Isso, perfeito, E perfeito. aí ele fala dos quadrantes, de separar em semanas, às vezes numa folha, que assim você vai conseguir ver todo o seu dinheiro. E isso é muito, muito, muito importante. Conseguir olhar para o seu dinheiro. Exato. Exatamente, Lu, exatamente. E administrar essa expectativa que você vai sair daquela situação que você entrou do dia para a noite, seja ela qual for, né? Ou seja, não é só uma situação de dívida, é uma situação de, poxa, quero economizar dinheiro todo mês e não consigo, quero juntar tanto e não consigo, ou seja, tá bom, você não consegue porque veio uma série de atitudes que te chegaram, que fizeram você chegar nesse ponto. Então, vamos mudar gradualmente para você chegar no outro ponto, né? Então, isso eu acho que é muito importante. Ajudar, Vânia, que Vânia, você está em terapia e você fala de dinheiro? Você leva o tema para sua terapia? Você fala de organização? Aqui você está falando de uma lealdade ao seu pai. Leva isso para sua terapia, mas começar por esse livro já é um bom caminho. Outro livro que eu acho que você pode gostar é A Mente Acima do Dinheiro. Eu acho que ele também pode te fazer muito, muito bem. E se você percebe que não deu certo, procure uma consultoria. Acredite, consultoria não é tão caro quanto as pessoas acham que é. Sabe? Além da terapia, procure um educador financeiro para te mostrar. Porque o Eduardo ele fala muito isso, a gente acha que está fazendo, mas às vezes a gente não está fazendo aquilo que é necessário fazer. Então, contrata um especialista para te ajudar. Ter dinheiro é liberdade de fazer escolhas, segundo o Eduardo Amuri nesse livro o tempo inteiro.
E exato. é tão bom, é tão legal quando a gente tem essa liberdade de fazer escolhas, que é muito bom quando a gente se presenteia com ela, presenteia com ela. Então, se você leva isso, leva o tema dinheiro para terapia, conversa, desgasta o seu processo terapêutico em cima desse tema. E se não der certo, procura um consultor. Boa, Lu. Lu, eu aqui na minha super agilidade com o Instagram não estava vendo os comentários. Mil desculpas, a Sueli fez vários comentários bacanas, inclusive sobre aquela parte lá da Previdência que eu amei. Ela falou o seguinte: a Mara Luque enfatiza muito essa atitude sobre a aposentadoria também. Obrigada, Su, pelo comentário. Não sabia que a Mara Luque enfatizava dessa forma, mas que bom, gosto Não dela. Acho que conheço. tem um bacana, viu, Lu? Um livro dela bacana. A Ivânia, desculpa que eu também não tinha lido as suas perguntas, eu estou rolando aqui, ó, cheguei até perto aqui para rolar. E aí eu tô vendo que a Yara entrou também, Yara querida. Esse lance que a Lu falou de aposentadoria, Yara, eu lembrei na hora de você. Se você não estava aqui na live, volta e assiste o pedaço da aposentadoria, que é muito importante. E aí, Vânia, uma coisa que eu acho que o que eu tenho só a complementar aí, que a Lu falou para você, é o seguinte: é, acho que esse passo de identificar que você está tá seguindo os passos aí do seu pai, está com uma atitude muito similar, só de você ter conseguido identificar isso já é metade do caminho. Assim, agora vai doer não seguir esses passos, sinto lhe informar, mas é a pura verdade, porque a gente fica nessa, até um pouquinho do que a gente estava falando antes, né, na questão do exemplo, né? Como a gente considera os nossos pais super-heróis e de repente não fazer do mesmo jeito que eles faziam, nos dói. Então, acho super válido o que a Lu falou, de repente, de um consultor financeiro, um educador financeiro, te dá um novo modelo, né? Um novo modelo prático e pragmático, assim, olha, é assim, assado, você leva para ele. Então, coisa simples, gente, que às vezes é mudar uma data de vencimento de cartão, é você olhar para quantos cartões de crédito você tem, para quantas contas você tem. São coisas que, somando, vão te dar um resultado de não agir mais igual a ele. Então, eu acho que... Você falou uma coisa interessante que tocou meu coração. Quando eu era estudante, eu tinha que pagar o bolo. Eu recebia mesada, e eu recebia mesada sempre numa data, que era dia 20. E o meu aluguel vencia dia 10 mais ou menos. Então eu sempre pagava o meu aluguel atrasado com multa. Sempre atrasado com multa. Sempre atrasado com multa. E aí eu sempre ia lá na imobiliária, na cara de pau, para tentar negociar, né? E na época era ir na imobiliária mesmo, tá? Não tinha essas facilidades, não. Eu andava, bonitinha andava. E aí o cara de lá que falou pra mim, olha, você sempre vem aqui na mesma data pagar o aluguel. Você não quer trocar a data de vencimento do seu aluguel, não? E parecia assim que o negócio tinha feito assim. A luz, nunca mais atrasei, nunca mais paguei com multa. Gente, Exato. que ideia fantástica! E é uma ideia que às vezes está na ponta do nosso nariz, mas a gente não vê, né, a ponta do nosso nariz. Então, você falou isso, tocou meu coração, porque isso foi. Eu falo muito de poder de compra, né, do poder de compra do meu dinheiro. Então, se eu recebi uma mesada, vamos achar que de R$ 1.000, o meu poder de compra ele era de 900, porque eu já tinha muita multa e muitos juros para pagar. Exato. Então, foi uma luz assim que uma pessoa me deu e que ele não sabe nem o bem que ele fez realmente na minha vida, por ter mostrado que eu podia simplesmente trocar a data de vencimento. E foi muito legal, foi muito bom. Exato. Graças a Deus apareceu essa pessoa aí na minha vida. Exato.
E Bom, é esse cuidado aí, Vânia, que eu te aconselho a ter, tá? No sentido de cuidado com pessoas que querem aumentar o problema para vender a solução, né? O seu problema, como a gente falou, ele já está metade do caminho andado. Assim, você ter percebido isso tá, meu, anos-luz na frente de muita gente. Então, parabéns por essa percepção e vai com fé, acha uma pessoa bacana, prática, pragmática e siga os conselhos. E aí ter disciplina, né? Isso, isso vai ajudar muito. bom, E Lu, Lu, ah, nós já precisamos caminhar para o fim aqui, pois é, gente, passa muito, muito rápido porque eu já isso. tenho que atender. Muito obrigada, né, a todo mundo que entrou nos seguindo aqui. A gente teve, foi uma live internacional, gente. Tem gente aqui de Miami, de Toronto, todo o Brasil. Ah, tá lindo. A Tina, querida, também aqui de São Paulo. Muito obrigada, Tina, por estar aqui. Todo mundo, na verdade, por nos acompanhar em mais esse Café das Lucianas. Lu, queria te agradecer, como sempre, uma delícia esse papo, emocionante, arrepiante. Muito bom mesmo. Muito obrigada por essa parceria Eu que e agradeço. um beijo. Beijo, gente. Tchau, obrigada, Lu. Gratidão, gratidão, gratidão. Até nosso próximo encontro. Até, um beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Bom dia.